A história começa com um artigo sobre um jovem arremessador chamado Seu Yesum prometendo vencer a final da Copa do Mundo. Depois de cumprir sua palavra, o garoto talentoso lidera a Coreia do Sul rumo à vitória e comemora sua enorme conquista no campo. Por causa de suas grandes habilidades, ele é escolhido como a primeira opção para se juntar a um time profissional famoso chamado Miners. Olhando para trás em notícias antigas, vemos que o garoto já foi uma estrela mirim e tinha grandes objetivos de se tornar o melhor jogador de todos os tempos. Checando seu telefone agora, o protagonista se sente totalmente envergonhado enquanto lê as coisas malucas que disse quando criança. O atleta admite que é o único responsável por todas aquelas declarações ousadas e um tanto insanas do passado. Segurando seu cabelo com arrependimento, o jovem se pergunta por que ninguém tentou impedi-lo de agir de forma tão exagerada naquela época. Surpreendentemente, a situação muda enquanto ele explica que de alguma forma viajou 20 anos de volta para seu próprio passado. Em sua vida original ele era uma grande promessa, mas passou mais de 10 anos lidando com lesões e cirurgias fracassadas. Eventualmente seu corpo cedeu e o homem foi forçado a desistir de seus sonhos enquanto guardava sua vida antiga. Enquanto limpava seu quarto como um aposentado solitário, ele descobriu uma luva de beisebol empoeirada escondida no fundo de uma caixa. Parecendo velho e cansado, a ex-estrela segurou o equipamento de couro e pensou nos muitos anos que perdeu para a dor. Examinando o item de perto, ele se sentiu confuso porque pensou que tudo relacionado à sua carreira já havia partido. Olhando para suas mãos, o homem se lembrou de um detalhe crucial sobre como ele costumava jogar com a mão direita há muito tempo. Segurando a luva, o protagonista se perguntou se havia uma chance de começar sua carreira novamente usando seu outro braço. Segurando a luva com firmeza, o homem se pergunta o que aquele cara maluco está pensando enquanto encara o couro velho. Parado no meio do depósito, ele percebe uma luz estranha vindo do equipamento em sua mão. Surpreso pelo brilho repentino, o protagonista segura a luva brilhante e se pergunta por que ela está agindo de forma tão estranha. Encarando intensamente o brilho, seus olhos refletem a luz dourada que começa a consumir toda a sua visão. Com um flash de luz, tudo ao seu redor desaparece e sua consciência começa a desaparecer em um vazio branco. Voltando no tempo, o garoto tem 18 anos novamente e percebe que acabou de ser a primeira escolha no draft de 2028. Ouvindo seu nome ser chamado, o jovem atleta olha para cima e tenta entender como ele voltou ao passado. Espiando pela porta, um colega de equipe informa ao jogador que o treinador quer vê-lo agora mesmo. Batendo a porta com força, o barulho alto ecoa pelo vestiário enquanto o protagonista permanece sozinho para trás. Relembrando sua vida anterior, o garoto se lembra que nunca se deu bem de verdade com nenhum de seus colegas de equipe naquela época. Abraçado, apertado por seu mentor entusiasmado, a estrela é parabenizada por vencer a Copa do Mundo e ser selecionado no draft. Sorrindo amplamente, o líder pergunta como está o pai do garoto porque ele parece ter um motivo oculto. Esfregando as mãos, o treinador sugere que o pai deveria vir e conferir os outros jogadores em breve. Sentado silenciosamente à mesa, o herói finalmente se lembra por que este dia específico era tão importante em sua memória. Olhando para as caixas de bolas, o narrador explica que seus anos escolares foram únicos, mas não apenas pelo beisebol. Mostrando os olhos do cara enquanto descobrimos que seu nome é Seu Taeseung, enquanto ele começa a nos contar sobre sua história familiar. Orgulhosamente, seu pai segura um troféu porque venceu o prêmio da liga principal 8 vezes durante sua carreira incrível. Pilhas de medalhas de ouro enchem a sala, já que ele foi um herói lendário que venceu cada final pelo seu país. Mesmo depois de se aposentar, o homem se tornou um chefe de sucesso nos Estados Unidos e apareceu em muitas revistas famosas. Parecendo preocupado, o treinador reza porque acha que arruinou a carreira do filho de uma lenda ao machucar seu ombro. Ficando quieto por um momento, o garoto apenas encara o homem enquanto a atmosfera fica muito pesada e desconfortável. Suando nervosamente, o cara mais velho pergunta se algo está errado e se pergunta por que o aluno está agindo de forma tão estranha. Abrindo um sorriso, o atleta diz que cuidará da situação e falará com a pessoa ele mesmo para consertar tudo. Batendo na mesa, o treinador fica super empolgado e diz ao adolescente para ir tirar uma soneca, já que ele provavelmente está cansado. Ouvindo a risada alta, o jovem mantém uma expressão séria enquanto volta para seu quarto privativo. Esticando os braços na cama, o jogador relaxa e pensa sobre o quão maluca essa segunda chance na vida realmente é. Fechando os olhos, ele se lembra de ser distante de seu pai e percebe que eles não se falam há muito tempo.
Checando seu telefone, ele vê o contato salvo como Sr. Seu e se sente confuso sobre por que ele era tão frio naquela época. Rindo de si mesmo, o garoto percebe que foi um completo idiota por ser tão cruel com sua própria família no passado. Encarando a tela, ele paira o dedo sobre o botão de chamada enquanto se pergunta se deveria finalmente entrar em contato. Decidindo engolir seu orgulho, o garoto olha para seu telefone enquanto se prepara para fazer uma ligação muito importante para o seu velho. Pressionando a tela com determinação, ele percebe que está é sua grande chance de consertar todos os erros de sua vida anterior. Segurando o aparelho no ouvido, ele de repente se lembra que aos 18 anos seu pai deveria estar morando na América. Checar o horário o deixa preocupado porque pode ser muito cedo lá, mas ele ouve uma voz familiar atender a linha. Corando profundamente, o adolescente se sente totalmente chocado que a pessoa do outro lado é na verdade seu pai real. Tentando parecer natural, o jovem cumprimenta seu pai com uma voz trêmula enquanto tenta iniciar uma conversa. Encarando o cronômetro na tela, ele percebe que a ligação já durou 8 segundos sem grandes desastres. Sorrindo abertamente, o garoto pergunta se eles podem jantar juntos, mas o convite repentino deixa o homem totalmente confuso. Sentindo-se envergonhado por seu erro idiota, ele se lembra que seu pai está atualmente a milhares de quilômetros de distância em outro país. Surpreendendo completamente, o pai concorda com a refeição e o adolescente não consegue acreditar que seu plano realmente funcionou tão bem. Levantando-se em seu escritório chique, o empresário diz ao seu colega que está partindo para a Coreia agora mesmo. Enquanto digita no computador, o colega de trabalho brinca que ele deveria apenas ficar lá para sempre em vez de voltar. Saindo com sua pasta, o chefe diz que nunca gostaria de fazer ninguém feliz ficando longe por tempo demais. Ligando para sua secretária, imediatamente o homem exige o voo mais rápido possível para que possa chegar ao seu filho o mais rápido que puder. Pensando na ligação estranha, o pai se pergunta por que o garoto, que geralmente o evita, finalmente usou um título tão respeitoso. Caminhando lentamente, o narrador se pergunta quanto tempo faz desde a última ligação ou se algo ruim aconteceu. Acelerando o passo, o cara começa a correr porque está muito preocupado com a situação. Entrando na casa iluminada, o sol brilha pelas janelas enquanto tudo parece quieto demais. Olhando para a parede, o relógio mostra que já passou das 10 e o tempo está se movendo rápido. Descansando no sofá, duas velhas luvas de beisebol esperam que alguém as use novamente. Sentados um de frente para o outro, os dois homens permanecem quietos enquanto copos de água repousam sobre a mesa. Sentindo o silêncio pesado na sala, o jovem olha para baixo enquanto o visitante encara o nada. Quebrando o silêncio, o homem menciona que o jantar parece um pouco estranho, mas o garoto diz que está tudo bem. Explicando que já comeu no avião, o adulto bebe água enquanto o atleta parece nervoso. Observando o tempo passar, os ponteiros do relógio se movem 10 minutos para frente enquanto a tensão continua. Fazendo um elogio à figura paterna, elogia o jogador por vencer a Copa do Mundo e ser a primeira escolha. Sorrindo de volta para ele, o jogador diz obrigado enquanto se sente feliz pelo elogio repentino. Respirando fundo, o convidado afrouxa a gravata porque se sente um pouco quente e exausto. Levantando-se de seu assento, o cara mais velho nota algo e o garoto se pergunta o que ele viu. Pegando a velha luva de couro, o homem parece chocado ao ver o que o garoto guardou durante todo esse tempo. Olhando para o equipamento esportivo, o adolescente menciona que a velha luva parece muito familiar. Virando-se rapidamente, o homem mais velho mostra uma expressão muito surpresa e intensa. Parados no meio da sala, ambos se encaram em silêncio total. Pedindo desculpas por tocar no item, o filho diz que não sabia que pertencia ao seu pai. Segurando o couro gasto, o pai pergunta se o garoto também voltou do futuro. Abrindo bem os olhos, o protagonista sente seu coração parar por causa daquela pergunta estranha. Encarando de volta com um olhar sério, o adulto parece estar procurando por uma resposta honesta. Confuso pela situação, o jovem só consegue fazer uma cara de choque total. Brilhando sob a luz da sala, o acessório de beisebol guarda um segredo de muitos anos atrás. Pensando naquelas palavras específicas, o garoto se pergunta se ele realmente ouviu o homem corretamente. Sentados juntos no sofá, eles percebem que ambos podem estar vivendo uma segunda vida. Colocando as mãos na cabeça, o adolescente ri, já que toda essa coisa é totalmente insana. Relembrando o passado, o pai menciona um grande jogo logo antes de se mudar para as ligas principais. Observando seu pai falar, o garoto permanece perdido enquanto tenta entender a história.
Aparecendo em uma memória, o arremessador profissional está no campo pronto para jogar. A história começa em um campo de beisebol onde um jogador estrela domina o jogo e se prepara para entrar nas ligas principais. De repente, uma bola rápida atinge o arremessador bem na cabeça e ele cai enquanto todos assistem em choque total. Tudo muda quando uma ambulância leva o homem embora, então sua carreira termina bem ali naquele campo de terra. Olhando para uma foto de casamento, ele admite que queria desistir de tudo, mas se manteve forte pelo bem de sua família. Anos depois, o ex-atleta está diante de uma fogueira pronto para queimar seu equipamento e esquecer sua história dolorosa. Sozinho no escuro, ele observa as chamas enquanto se sente um fracasso completo ao final do dia. O homem parece exausto, com uma cicatriz na testa enquanto se prepara para jogar fora sua última lembrança. Segurando sua primeira luva de beisebol, ele hesita porque destruí-la parece como realmente perder sua identidade inteira. O profissional fracassado encara o couro gasto e se lembra de todo o trabalho duro que dedicou ao seu antigo sonho. Caindo de joelhos, o cara clama e implora por apenas mais uma chance de pisar no campo novamente. Enquanto ele soluça no chão, o equipamento gasto permanece ali como testemunha de sua profunda tristeza e arrependimento. Ele abraça o item com força enquanto chora perto das chamas, já que não consegue abandonar o esporte que tanto amava. De repente, uma luz estranha começa a brilhar da luva e cobre tudo com um brilho dourado misterioso. Após aquele milagre, o atleta acorda no passado e começa a falar com seu filho jovem em um quarto silencioso. Ele diz ao menino que a primeira coisa que fez foi encontrar a mãe e pedir em casamento imediatamente. Confuso com a pergunta repentina, o menino se pergunta por que sua vida familiar está sendo mencionada agora. Olhando de perto, o adulto pergunta se ele algum dia se casou ou teve filhos em sua vida anterior. Balançando a cabeça, o protagonista explica que na verdade nunca teve uma esposa ou filhos próprios. Ouvindo isso, o visitante suspira de alívio enquanto o jovem se pergunta por que essa resposta o faria se sentir muito melhor. De repente, uma memória surge em sua cabeça enquanto ele relembra um momento específico de muitos anos atrás, quando era apenas uma criança. Assistindo a um programa sobre viagem no tempo, na tela o pequeno estava muito animado com os poderes legais. Pegando o controle remoto, o guardião rapidamente desliga a televisão com um olhar muito sério no rosto. Segurando a criança, o homem dá um aviso severo para nunca usar a viagem no tempo, mesmo que de alguma forma consiga a habilidade. Pensando no passado, o herói começa a entender o que aquelas palavras misteriosas do passado realmente significavam. Encarando fixamente, o homem mais velho mantém uma expressão firme enquanto o peso de seu segredo finalmente começa a aparecer. Revelando uma verdade oculta, o visitante menciona que teve uma filha antes de viajar de volta para esta linha do tempo. Essa revelação atinge o adolescente como um caminhão enquanto ele tenta processar o choque de um segredo tão grande. Sentados juntos em silêncio, ambos olham para baixo enquanto a atmosfera pesada preenche toda a sala de estar. Olhando de relance para as fotos na mesa, as imagens mostram um casamento feliz e uma família que parece totalmente diferente agora. Sorrindo para seu companheiro, o personagem admite que sua própria história não é nada comparada ao que o outro passou. Pensando profundamente, o homem mais velho olha para frente enquanto considera a situação complicada entre eles. Olhando para as fotos de família, o menino acreditou uma vez que era a pessoa mais azarada do mundo. Sentado no sofá, o pai explica que a tristeza não é algo que as pessoas devam comparar. Levantando-se de repente, o homem sugere que eles falem sobre a vida que seu filho viveu até agora. Segurando uma bola de beisebol e uma luva, o jovem está pronto para mostrar suas habilidades. Lá no parque, o pai diz ao garoto para lançar a bola para ele. Por causa do jogo repentino, o menino se pergunta quando jogaram juntos pela última vez. Após pegar a bola com um som alto, o adulto se pergunta por que seu filho está hesitando. Usando toda a sua força, o arremessador joga a bola o mais forte possível em direção ao seu alvo. Batendo na luva com grande força, a bola prova quanto poder o garoto tem. Vendo a fumaça subir da luva, o homem está claramente impressionado com a velocidade incrível. Suando pelo esforço, o adolescente encara de volta enquanto espera por uma reação. Perguntando sobre o arremesso, o homem se pergunta se o menino sempre foi canhoto, já que parece diferente. Sorrindo com a resposta, o pai fala sobre os muitos benefícios de ser um canhoto no esporte. Por que ele trocou de mãos para combinar com seu pai? O menino observa enquanto o homem tropeça de repente. Admitindo a verdade, o menino diz que tentou ser o oposto de seu pai enquanto escondia seus sentimentos reais por muitos anos.
Parecendo chocado, o homem se pergunta se seu filho realmente não gostava tanto dele enquanto segura a luva de beisebol com força. Lançando a bola com grande força, o pai pergunta se o ressentimento era realmente tão profundo enquanto eles brincam de arremessar. Devolvendo a bola com um arremesso rápido, o protagonista grita que não precisa mais explicar seu passado. Sentindo o impacto, o pai pega o arremesso rápido e mantém os olhos fixos no jovem parado diante dele. Encarando a bola dentro de sua luva, o homem processa tudo o que acabou de ouvir enquanto o silêncio preenche o local. Movendo-se rapidamente a luva azul para o arremesso perfeitamente enquanto o som da captura ecoa pelo campo. Batendo no couro vermelho a bola de beisebol para mostrando a intensidade de sua conversa emocional. Voando para longe do edifício branco, os pássaros se assustam com os ruídos altos vindos do parque durante o dia. Caídas na grama verde, as duas luvas ficam paradas após a intensa sessão de prática finalmente chegar ao fim. Descansando no chão, o pai chama seu filho de fraco e se gaba de quão forte ele era aos 19 anos de idade. Sorrindo com um desdém da piada, o menino afirma que suas pernas só estão tremendo porque ele sente frio por causa do suor seco em sua pele. Dando outra desculpa sobre seu jet lag, o garoto sorri porque na verdade está feliz em passar tempo com seu velho. Fazendo bico como uma criança, o pai bufa já que claramente não acredita nas histórias bobas que seu filho está lhe contando. Ficando sério mais uma vez, o homem pergunta o que o protagonista planeja fazer com sua vida a partir deste momento. Parecendo muito sério, o jovem permanece focado enquanto gotas de suor escorrem por seu rosto. Firmemente, o jogador declara que decidiu começar a jogar beisebol de agora em diante. Sorrindo gentilmente, o pai ouve a notícia e mostra seu apoio ao sonho do menino. Já que ele escolheu este caminho, o homem mais velho diz a ele para dar o seu melhor e fazer as coisas direito. Sentados juntos no chão, os dois aproveitam um momento tranquilo sob o sol brilhante. Inesperadamente, o pai oferece ajuda no treinamento, o que deixa o adolescente confuso. Preocupado com o trabalho, o atleta sugere que seu pai deveria apenas focar em seus próprios negócios. Sorrindo, o menino se pergunta se a empresa da família finalmente se tornou um grande sucesso. Sabendo da verdade sombria, o garoto pensa sobre a falência que acontecerá em breve. Independentemente do futuro, o homem insiste em finalmente agir como um pai de verdade deveria. Ouvindo essas palavras, o filho fica completamente chocado porque a afirmação soa muito estranha. De repente, uma notificação aparece dizendo que o transporte chegou ao local agora mesmo. Verificando seu telefone, o adolescente nota uma mensagem de sua mãe sobre o jantar desta noite. Nervoso, o homem mais velho percebe que esqueceu de contar à sua esposa sobre sua viagem secreta. Desaparecendo em um piscar de olhos, o homem foge e deixa o menino sentado sozinho. Atrás da porta, o pai está enlouquecendo porque acha que sua esposa pode puni-lo se seus segredos vazarem. De repente, a mulher entra na sala com um grande sorriso e chama seu filho. No entanto, sua expressão muda rapidamente para confusão quando vê a cena estranha na frente dela. Olhando para ela, os dois caras gritam surpresa enquanto o homem mais velho usa uma fita rosa boba na cabeça. Cobrindo o rosto, o adolescente se sente totalmente condenado porque aquela fita era na verdade feita de cordões de cortina. Encarando intensamente, a senhora pergunta o que está acontecendo com aquela visão estranha. Embora pareça loucura, ela puxa os dois para um abraço enorme já que está feliz por eles terem finalmente feito as pazes. Levantando a mão, a mãe sugere tirar uma foto antes de saírem para uma boa refeição juntos. Enquanto eles posam para a câmera, o menino percebe que sua mãe está mais chocada com a amizade deles do que com qualquer outra coisa. Mudando para um local diferente, vemos um avião voando sobre o aeroporto sob um céu azul brilhante. Parado ali, um jovem parece confuso enquanto uma mão gigante se estende para cumprimentá-lo. Sorrindo, o pai explica que este novo cara é um receptor profissional contratado apenas para ajudar no treinamento. Apertando as mãos enquanto o garoto se pergunta se este nível extremo de ajuda vem do fato de seu pai ser um regressor. Surgindo do fundo, o jogador lendário chamado Timothy aparece parecendo um chefão de óculos escuros. Verificando seu perfil, vemos que a mãe é na verdade uma advogada super bem-sucedida que se formou em uma escola de elite. Aparecendo frequentemente na televisão como especialista, essa mulher diz coisas duras e ganha o apelido de a punidora. Reclamando da situação, ela afirma que os produtores usaram edição maliciosa para fazê-la parecer uma pessoa ruim. Usando sua intuição aguçada, a mãe encara o homem enquanto está sentado em sua cadeira de escritório com um olhar muito sério.
Gritando com surpresa, ela pergunta por que ele está voltando de repente para a Coreia e deixando seu emprego nos Estados Unidos para trás. Descansando na cama, o pai diz que o motivo não é importante porque ele só quer estar com sua família agora mesmo. Espiando de lado com uma piscadela suspeita, o marido parece estar escondendo um grande segredo de sua esposa curiosa. Pensando profundamente com a mão no queixo, a mulher se pergunta o que está realmente acontecendo dentro da mente dele. Corando levemente, o homem pede a ela para gerenciar suas ações comerciais para que ele possa passar o dia todo sozinho com Yesum. Parecendo chocada com a ideia de eles estarem sozinhos, a senhora se pergunta por que ele quer tanto ficar com o garoto. Rindo alto, o pai permanece na cama enquanto a mãe se sente cansada de seu comportamento estranho. Cerrando os punhos com excitação, ele fala sobre comprar balões no parque e ir às reuniões escolares. Inclinando-se para frente para encarar seus olhos, a esposa tenta descobrir se ele está escondendo algo importante dela. Sentindo-se muito suspeita, ela pergunta a ele se algo aconteceu enquanto ela não o observava de perto. Suando sob pressão, o homem diz que levará este segredo para o túmulo e nunca mais falará sobre isso. Afastando-se da cama, a mãe pergunta como eles devem lidar com as ações financeiras já que ele vai ficar em casa. Direcionando a conversa, a senhora explica que Wilton estará muito interessado em obter uma parte dos negócios em breve. Felizmente, o segredo deles permanece seguro, já que até mesmo uma mãe perspicaz não consegue descobrir facilmente a verdade sobre a regressão. Sentindo seus lábios coçarem, o homem se pergunta se deveria simplesmente contar tudo a ela agora que ela não está curiosa. Viajando para os Estados Unidos alguns dias depois, a mãe se despede enquanto promete trazer de volta um presente legal. Pegando todos de surpresa, o pai se voluntaria como treinador por um dia para o time de beisebol local. Parado na sala do clube, ele diz ao garoto para não encarar porque ele está apenas compensando os eventos escolares perdidos. Preocupado com seu velho, o atleta sugere apenas dar autógrafos se o treinamento real se tornar muito difícil. Arrumando seu boné no espelho, o veterano explica que ele na verdade obteve uma licença de treinador durante seu tempo livre. Embora ele nunca tenha ensinado ninguém, o homem concorda que gênios muitas vezes lutam para entender pessoas normais. Relembrando como as coisas eram 10 anos atrás, o jovem jogador começa a trazer algumas memórias antigas daquela época. Mostrando um sorriso misterioso, o adulto faz seu filho se perguntar o que exatamente está passando pela cabeça dele agora. Discutindo o plano, o cara famoso menciona que tirar fotos está bem, mas entrevistas podem ser um pouco demais. Esperando por uma boa publicidade, oficial pede aos repórteres para mostrarem a escola sob uma luz positiva. Parecendo bastante satisfeito, o protagonista percebe que cada parte de seu plano está funcionando perfeitamente. Dando instruções, ele diz a Yesum para ficar perto para que a mídia possa conseguir ótimas fotos deles juntos. Olhando para a situação, nosso herói se sente confuso porque se pergunta sobre o que é esse plano misterioso. Relembrando o passado, parece que o pai era uma figura lendária no beisebol que sempre tinha câmeras piscando ao seu redor. Falando sobre arremessos, o veterano menciona um jogador famoso que alcançou 400 salvamentos durante sua carreira. Explicando o movimento estranho de um slider, o homem captura a atenção de todos os jovens atletas no campo. Mostrando a maneira correta de se mover, o treinador diz ao aluno que diminuir sua passada ajudará no controle da bola. Alertando sobre a forma, o especialista diz que lançar bolas curvas da maneira errada nunca funcionará nas grandes ligas. Aproximando-se do protagonista, seu amigo pergunta por que o pai é tão diferente das histórias que ele ouviu antes. Conhecendo Libby, vemos o talentoso receptor que jogou ao lado do personagem principal por 3 anos. Sentindo-se bastante nervoso, o garoto se pergunta como ele sequer descreveu seu velho para seus colegas de equipe curiosos. Terminando a sessão de treinamento, todos se despedem enquanto o sol brilha sobre o campo de beisebol vazio. Segurando um balão de pintinho amarelo, o adolescente se prepara para mudar para um novo lugar para a próxima parte da viagem. Arrivando ao parque de diversões, o pai pergunta por que ele parece tão ranzinza, já que este era seu desejo quando criança. Andando no teleférico, o homem explica que não ter trazido seu filho aqui antes era algo de que ele sempre se arrependeu. Alongando seus braços, o pai pergunta sobre a equipe Kangwon Miners agora que eles estão longe da multidão. Vendo a expressão chocada do balão, parece que uma pergunta muito inesperada acabou de ser feita. O pai pergunta sobre a equipe chamada Kangwon Miners enquanto o filho se prepara para se juntar a eles. Este esquadrão entrou na liga principal 5 anos atrás, mas eles não estão se saindo muito bem ultimamente.
Ambas as equipes ficaram na última posição por 5 anos seguidos, o que parece quase impossível de alcançar. A liga atual usa um sistema de 2 ligas, assim como a liga principal mostra nos rankings. Tocando seu queixo, o homem diz que é bastante difícil para um novo grupo se tornar forte tão rápido. Com uma cara engraçada, ele se pergunta quem escolheria um nome tão estranho como os Miners para uma equipe esportiva. O filho explica que o dono ama mineração porque foi assim que sua grande empresa começou há muito tempo. Eles gastaram mais de 80 bilhões de won em jogadores famosos para tentar consertar seu terrível poder em campo. Olhando para seu telefone, o pai vê que eles estão em uma sequência de 7 derrotas apesar de todo esse dinheiro. O jovem percebe que a equipe provavelmente terminará esta temporada no último lugar mais uma vez. Remenciona que o chefe atual vai sair em breve e um líder lendário com muitos troféus vai assumir. Surpreso, o pai pergunta se ele está falando sobre o famoso Son Moon-young que todos conhecem. Esta lenda tem 5 grandes títulos e várias medalhas de ouro das Olimpíadas ao longo de sua longa carreira. Sorrindo, o homem afirma que conhece aquele cavalheiro muito bem do tempo em que jogou pelo país. Pensando consigo mesmo, o garoto lembra como o especialista era na verdade quem precisava da ajuda de seu pai. Sentado na sala, o homem pergunta como a equipe se saiu assim que o novo gerente assumiu toda a liderança. Com um olhar preocupado, ele se pergunta se o grupo acabou na última posição mais uma vez durante a temporada. Relembrando o passado, o velho treinador desmaiou e teve que deixar seu cargo porque sua saúde infelizmente o estava falhando. Enquanto processa a informação, o pai fica quieto e considera o futuro desta organização de beisebol em dificuldades. Felizmente, ele percebe que esta situação é perfeita, já que ele pode ajudar tanto seu filho quanto o velho aposentado de uma só vez. Por causa da mudança repentina, o garoto se sente confuso e pergunta o que seu pai está realmente planejando fazer a seguir. Severamente, o homem se pergunta quem realmente detém a verdadeira influência sobre a equipe dos Miners por trás de todas as cenas. Considerando o esquadrão, o jovem pensa sobre quais jogadores podem ter o maior controle sobre os outros. Olhando para seu telefone, o pai afirma que o atual gerente-geral é apenas um líder falso sem autoridade real. De repente, o garoto lembra que havia uma pessoa específica que falava diretamente com o proprietário rico naquela época. Apontando o dedo, ele finalmente lembra que um representante chamado Jo Voldin era quem estava no comando. Longe dali, o edifício massivo do grupo corporativo representa o centro de todas as grandes decisões de negócios. Colocado sobre a mesa, um arquivo sobre a nova nomeação repousa ali enquanto uma voz reclama sobre o estilo entediante. Dentro do escritório, o poderoso presidente pergunta se a longa conversa com o gerente finalmente terminou. Ajustando seus óculos, o chefe da sede chamado Jo Voldin se prepara para dar seu relatório completo ao chefe. O chefe pergunta se algo pode ser feito sobre o famoso jogador que está atualmente ensinando crianças de graça. Ouvir esta notícia faz o funcionário de óculos parecer muito surpreso, já que ele não esperava essa informação. O homem sugere contratar o atleta lendário como treinador de arremesso junto com um gerente específico para liderar a equipe. Parecendo impressionado, o diretor elogia o cara de óculos por ter um olhar muito melhor para o esporte de beisebol ultimamente. Estando extremamente animado, o trabalhador curva-se profundamente e promete entrar em contato com o jogador profissional imediatamente. Parado sozinho no telhado, o homem de meia-idade olha para o céu brilhante enquanto pensa em sua difícil missão. Colocando a mão no bolso, ele tira um maço de cigarros para ajudar a acalmar seus nervos enquanto reflete sobre a situação. Memórias surgem da estrela famosa recusando muito dinheiro e trabalhos de modelo mesmo quando sua carreira ativa estava terminando. Esfregando sua cabeça, o homem se pergunta se ele deveria esperar do lado de fora da escola onde o atleta está treinando atualmente. De repente, seu rosto muda quando ele sente seu celular começar a vibrar em sua mão durante um momento de silêncio. Olhando para baixo para a tela, ele vê um número desconhecido ligando para ele e se pergunta quem poderia estar entrando em contato com ele agora. Atendendo a chamada, o cavalheiro se mantém erguido na varanda enquanto se prepara para falar com a pessoa do outro lado. Após se identificar, ele explica que é o pai do talentoso garoto chamado Seu Yezum para quem liga. A pessoa no telefone menciona a escolha de primeira rodada do draft e começa a chamá-lo de pai em um tom muito educado. Isso faz o homem congelar em total confusão enquanto se pergunta por que o estranho está se dirigindo a ele com esse título. Enquanto usa um terno e óculos, o homem fala em seu telefone e se pergunta sobre o pai de Seu Yezum.
De repente seus olhos se arregalam em choque ao ouvir o nome Seu Taeseung porque a outra pessoa próxima está apenas sorrindo calmamente.